Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Louvado seja Deus por mais esse dia. Bom dia para você. A palavra de hoje é para eu explicar para você duas coisas importantíssimas que talvez façam parte dos seus questionamentos. A primeira coisa que eu gostaria de explicar aqui: por que de tanta violência, tanta maldade, tanta injustiça, tanta humilhação para pessoas que servem a Deus, pessoas boas, pessoas que tentam levar uma vida reta e mesmo assim, às vezes passam por apertos e dificuldades. A segunda coisa é: por que muitos não conseguem prosperar nas suas vidas, nos seus negócios, naquilo que estão empreendendo? Por que tantas pessoas passam dificuldades nos seus estabelecimentos? Talvez a razão de muitas coisas que nós vemos acontecer à nossa volta possam ser explicadas a partir dessa palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Um dia desses aconteceu algo interessante que eu comecei a observar e a conversar com os meus botões e ao mesmo tempo conversar com Deus. Eu vi uma jovem senhora que trabalha no caixa de um supermercado, num bairro da periferia bem distante do lugar onde ela trabalha. Ela estava com uma criança nos braços e parece que ela estava tentando divertir aquela criança, e eu percebi que ela acabara de voltar do seu trabalho e fiquei imaginando, meu Deus, essa mulher atravessa quase que toda a cidade para ir trabalhar. E aí eu comecei a pensar nos ambientes de trabalho onde muitas pessoas vão trabalhar. Veio à minha memória imagens, cenas, momentos em que eu via uma pessoa boa se dedicando, trabalhando, se esforçando para ganhar a vida honestamente, e como recompensa o que ela recebia era maus tratos, falta de educação, especialmente dos patrões. Pessoas que se dedicavam a uma empresa, no entanto, além de não receber nenhum reconhecimento, essa pessoa ainda era maltratada, muito mal paga e muitas vezes não tinha o mínimo de benefícios para que ela pudesse exercer a sua função. Naquela hora senti uma tristeza no coração, e essa tristeza aumentou quando eu percebi que há patrões cristãos, ou que se dizem cristãos, talvez sejam apenas frequentadores de igreja, patrões que tratam assim a maioria dos seus funcionários. No domingo está lá com toda a família, mãozinha posta, braços levantados na hora do louvor, dos hinos, dos cânticos, ouvindo sermões e mais sermões, no entanto, levando uma vida completamente distante do Evangelho, muitas vezes humilhando, maltratando funcionários. A minha tristeza aumentou ao perceber que muitas pessoas são maltratadas, muitas pessoas não têm os seus direitos, mesmo trabalhando para pessoas religiosas,
pessoas que se dizem cristãs. E por outro lado, eu comecei a observar que muitas são as pessoas que têm os seus negócios, grandes ou pequenos, quem sabe um salão de beleza, quem sabe um pequeno mercado ou um grande supermercado. Pessoas que se esforçam para tentar sair da mediocridade, sair do lugar comum e avançar para a prosperidade, crescer, expandir. E, no entanto, essas pessoas não conseguem crescer, não conseguem avançar. E eu comecei a observar que muitas dessas pessoas são justamente maus patrões que exploram os seus funcionários, que não agem corretamente, que dão péssimo exemplo de cristãos. E sabe, olhando para a vida dessas pessoas, eu comecei a observar que muitas vezes a gente não entende por que essas pessoas não prosperam, não saem do lugar onde estão, e a gente faz de conta que não entende o porquê. Mas se a gente parar para pensar, na verdade essas pessoas não saem do lugar onde estão justamente porque talvez Deus está permitindo que ela fique ali até que ela aprenda como viver o Evangelho, como ter um comportamento cristão, como ter uma vida cristã verdadeira. Porque as palavras do apóstolo João, quando escreveu nessa carta, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A explicação que eu encontro para o fracasso de muitas pessoas em seus negócios, em seus empreendimentos, em seus estabelecimentos, nos seus comércios, é porque muitas dessas pessoas, mesmo com o pouco que têm, elas não sabem agradecer, não sabem viver uma vida digna, uma vida reta, uma vida cristã verdadeira. São pessoas que perdem todas as oportunidades de testemunhar uma vida cristã de verdade. Maltratam pessoas, subjugam pessoas, exploram funcionários, vivem completamente bagunçados nas suas finanças e, o pior, dão um péssimo exemplo à sociedade. Muitas vezes é possível encontrar o ímpio sendo honesto, tratando bem aqueles que com ele trabalham, e às vezes você vê cristãos ou pessoas que se dizem cristãs praticando a iniquidade. Então essa palavra de hoje, ela nos convida a refletir sobre como nós temos nos comportado. Talvez muitos de nós tenhamos sido vítimas de maus tratos, de maus patrões, mas talvez hajem no meio de nós, entre as pessoas que estão nos ouvindo agora, pessoas que não estão cumprindo com o seu dever cristão. Então eu gostaria que você pensasse acerca dessa palavra. Será que eu tenho amado a Deus e amado a Deus na pessoa do meu irmão, daquele que está à minha volta? Ou será que eu tenho apenas feito de conta? A aplicação que eu tiro dessa palavra é: primeiro, amar a Deus implica em amar o ser humano, seja ele quem for, seja ele parte da sua fé, da sua igreja ou não. Só o fato dele ser um ser humano, ele é digno de receber respeito e cuidado. Então, primeira coisa, amar a Deus implica em amar o ser humano, fazer do discurso atos de misericórdia, porque há pessoas que falam muito bem, mas não vivem o que falam, o que pregam. A segunda coisa é, ser amado de Deus não nos livra de certas dores e sofrimentos desse mundo. Talvez a despeito do seu amor por Deus, a despeito da sua fé verdadeira, você encontre péssimas pessoas ao longo do caminho que vão te tratar mal, que vão te conduzir ao sofrimento, mas não desanime,
Não desanime, porque Deus está de olhos bem abertos e está vendo a situação pela qual você está passando. E no momento certo, na hora exata, Deus vai tirar você dessa dor, desse sofrimento, desse lugar e vai te conduzir a um lugar de triunfo, de vitória, de conquista. E olha, eu quero orar para isso, para que isso aconteça na sua vida. Mas olha, eu quero te pedir uma coisa. Assim que terminar essa palavra, compartilhe para muitas pessoas nos seus contatos, para que, quem sabe, ela possa tocar o coração de cristãos que estão vivendo como ímpios ou de pessoas que estão sofrendo situação assim e que possam ser confortadas pelo poder da oração, a oração feita ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. Pai de bondade, de graça e infinita misericórdia, eu te peço, toca no coração das pessoas que estão vivendo uma vida de mentira, que dizem que te amam, mas exploram os seres humanos, aqueles que estão à sua volta. Toca no coração das pessoas para que elas abram os olhos e que elas possam enxergar Jesus na pessoa do seu semelhante e assim amá-los de fato, e assim praticar atos de bondade, de misericórdia, de compaixão. Por outro lado, Senhor, eu peço força, esperança e fé para todos os que estão sofrendo, para todos aqueles que foram maltratados, humilhados, para aqueles que estão cansados e precisam urgentemente de um socorro do alto, que os faça se sentir renovados e assim viver uma vida cristã com a esperança de que vai valer a pena, porque nós sabemos que vai. Nós sabemos que ao final de tudo, o Senhor tem um lugar reservado para todos nós, junto da sua glória. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra haverá de se cumprir na vida de todo aquele que se esforçou para te amar e obedecer a tua palavra. Que assim seja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa palavra agora e espalhe bênçãos na vida daqueles que você conhece.